Se você se identificou com esse assunto, fica comigo até o fim, porque o que vamos falar aqui pode desmontar a forma como você enxerga a si mesmo e as suas relações. Por toda a sua vida você ouviu que precisava ser amada. Mas essa é a maior mentira de todas. Vou te dar 5 razões pelas quais essa história de família margarina é destrutiva, nociva e principalmente mortal. Mas antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal. Ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas que, como você, estão exaustas de ficar se iludindo por algo que implantaram na sua cabeça. Freud dizia que carregamos em nós restos de todas as exigências parentais e sociais que moldaram nossa psique. Uma mulher que cresce ouvindo que sua missão é ser amada, não aprende a se amar. Aprende a se exibir. Não se vê, se apresenta. Não existe para si, existe para os outros. Isso não é amor, é condicionamento. A necessidade de ser amada é a roupagem moderna de um velho cárcere, o de ser objeto do desejo alheio. Pense bem. Quantas vezes você moldou seu corpo, sua voz, seus gestos, apenas para se enquadrar no imaginário masculino? Quantas vezes você acreditou que só seria válida se um homem dissesse que você era bonita, desejável, digna de amor? Isso não é sobre desejo. Isso é sobre submissão psíquica. E aqui está o ponto mais cruel. A mulher que busca desesperadamente ser amada nunca percebe que o problema não está na falta de amor dos outros, mas na dependência dela desse amor. Freud nos lembraria de que o desejo nunca é pleno. Ele é sempre falta, sempre inquietação. Então, como poderia a promessa de ser amada para sempre funcionar como promessa de felicidade? Não funciona. Ela destrói, porque te obriga a correr atrás de uma ilusão que, por definição, não pode se realizar. O amor como você aprendeu é impossível. E mesmo assim você continua tentando alcançá-lo. Talvez esse seja o veneno mais doce já criado. Te convenceram de que você precisa ser escolhida. Quando, na verdade, o jogo só começa de verdade quando você entende que já não precisa mais disso. Você percebe como essa frase final muda tudo? O jogo só começa quando você entende que já não precisa mais ser escolhida. Essa é a primeira fratura na mentira que você ouviu desde menina. A promessa de ser amada não foi construída para te libertar, mas para te domesticar. Freud explicaria isso mostrando que o superego, essa instância psíquica que vigia, julga e cobra, se alimenta de mandatos sociais. E um dos mais fortes que recaem sobre as mulheres é justamente este: seja amada ou não seja nada. Agora me escuta com calma. Se esse comando se instala desde cedo, ele passa a funcionar de forma automática. Você cresce acreditando que precisa merecer o amor, e quando não o recebe, não questiona a estrutura que te oprime, mas a si mesma. A culpa vira reflexo, a autocrítica se transforma em chicote. O mais perverso é que esse chicote nem é seu. Ele foi colocado na sua mão por uma cultura que te disse o tempo todo que você só existe no olhar de alguém. Freud dizia que o inconsciente é insistente. Aquilo que foi inscrito na infância retorna sempre. Então não importa quantas conquistas você tenha. Não importa se já provou ser capaz em tantas áreas da vida. No fundo ainda pode carregar a sensação de que nada disso basta se não houver alguém para te amar. É aqui que começa a primeira fissura dessa crença. A mulher que vive para ser amada nunca descansa. Qualquer silêncio do outro soa como ameaça. Qualquer ausência é interpretada como rejeição. Qualquer mudança se transforma em sinal de abandono iminente. Agora, respira fundo. Fecha os olhos por um instante. Você consegue lembrar quantas vezes já moldou sua rotina inteira em função de agradar, de ser vista, de se tornar mais amável? Esse esforço interminável não é amor. É sacrifício ritual. É como se, inconscientemente, você oferecesse pedaços de si a um altar invisível chamado amor romântico, na esperança de que alguém te consagre como suficiente. E aqui está uma das razões pelas quais esse mito é tão nocivo. Ele te convence de que a ausência de amor é fracasso, quando na verdade pode ser justamente o espaço mais fértil para o nascimento de si. O que Freud nos mostra é que o desejo não se sustenta no ter, mas na falta. E é justamente nessa falta que você poderia descobrir a si mesma. Mas se corre o tempo todo atrás da validação amorosa, você nunca se dá a chance de se encontrar no vazio. Então me deixa te perguntar algo direto. Quantas vezes você já confundiu estar sendo desejada com estar sendo amada? Quantas vezes se apegou a migalhas de atenção, interpretando-as como sinais de amor, quando no fundo eram apenas espelhos do seu próprio desespero? Esse é o primeiro espelho que quero te oferecer hoje. O problema não é o outro não te amar o suficiente. O problema é você ter acreditado que precisava disso para existir. Se você realmente deixar essas palavras ecoarem, vai perceber que há algo de profundamente cruel em ter sido ensinada a viver como um reflexo. Não basta existir, não basta respirar. Você só é validada se alguém te ama.
Esse foi o contrato invisível imposto a você desde cedo. Freud chamou de ideal do eu essa estrutura interna que se forma a partir das expectativas parentais e sociais. No caso de tantas mulheres, esse ideal não é uma versão autêntica de si mesmas, mas a caricatura de alguém que deve ser desejada a qualquer custo. É por isso que tantas vezes você se sente cansada sem saber o motivo. O cansaço não vem apenas do trabalho, dos estudos, das obrigações. Ele vem dessa maratona silenciosa de ter que performar a todo instante para provar que é digna de ser amada. Uma performance que nunca termina, porque o amor que você busca é condicionado, é instável, é cheio de critérios que mudam o tempo todo. E talvez essa seja a crueldade mais disfarçada. A cultura ensinou você a acreditar que ser amada é natural, mas ao mesmo tempo exige que você se esforce permanentemente para conquistar esse amor. É um jogo que nunca pode ser vencido. Freud já alertava que o sujeito está sempre dividido entre o que deseja e o que é permitido desejar. A mulher aprendeu a se submeter a essa divisão sem reclamar. Agora, para e pensa comigo. Quantas vezes você se olhou no espelho e não se reconheceu? Quantas vezes se arrumou para sair, não porque queria, mas porque sentiu que precisava estar apresentável para ser aceita? O amor, nessa lógica, não é uma experiência espontânea, mas uma vitrine. Você não ama, você se vende. Você não é amada. Você é comprada pela fantasia que conseguiu projetar. Esse é um ponto fundamental que Freud desnudou. O amor idealizado funciona como uma defesa contra a angústia. O que significa isso? Significa que quando você corre desesperadamente atrás do amor, na verdade está fugindo de algo muito mais íntimo. Fugindo do vazio, da solidão, daquilo que você teme encontrar quando está só consigo mesma. E aqui está a armadilha. Porque enquanto você busca preencher esse vazio com amor, ele só aumenta. Respira comigo agora. Fecha os olhos mais uma vez. Consegue imaginar como seria viver sem essa pressão constante de precisar ser amada? O que sobraria de você se esse peso fosse retirado? Essa pergunta não é simples. Ela assusta, porque talvez você perceba que nunca aprendeu a existir para si mesma. E é exatamente aqui que mora o perigo. Uma mulher que só aprendeu a viver como objeto do amor do outro corre o risco de perder sua singularidade. Freud dizia que o inconsciente é radicalmente individual. Cada pessoa carrega desejos e marcas que não podem ser copiados. Mas quando você passa a vida tentando ser aquilo que acredita que os outros desejam, sufoca essa singularidade. É como se o que existe de mais autêntico em você fosse apagado, deixado de lado, esquecido. Você já se deu conta de que essa exigência de ser amada é também uma forma de controle político e cultural? Uma mulher que depende do olhar de um homem para existir nunca será livre. Nunca vai se rebelar. Nunca vai romper. Ela estará sempre em dívida com alguém. Esse foi um dos mecanismos mais eficazes de domesticação feminina ao longo da história. Convencer as mulheres de que seu maior propósito era ser amada. E veja como isso se infiltra nas pequenas coisas. Está nas propagandas que vendem amor como produto. Está nos filmes que mostram a mulher completa apenas quando encontra o grande amor. Está nas músicas que romantizam a dor, como se sofrer por amor fosse um destino nobre. Tudo isso te alimenta com a ideia de que sem amor você é metade. E a psicanálise mostra que isso não é inocente. Esse mito é um dispositivo de poder. Você consegue perceber como a promessa de amor eterno, de ser amada incondicionalmente, nunca se realiza? Freud explicaria que o desejo humano é marcado pela falta, pela incompletude. Isso significa que não existe amor capaz de preencher todas as suas fissuras. O outro pode te amar intensamente, mas nunca vai preencher o que em você é falta constitutiva. E isso não é falha. Isso é condição humana. Mas quando você acredita na mentira da família perfeita, do amor que resolve tudo, vive frustrada e se culpa. Acha que o problema é seu. Pensa que não foi suficiente, que poderia ter feito mais. Não percebe que a promessa era impossível desde o início. O resultado é devastador. Você se sente fracassada por não atingir um ideal que nunca poderia ser atingido. Agora me diz, não é estranho que algo vendido como amor acabe te deixando mais exausta, mais insegura, mais quebrada? Não é estranho que algo supostamente feito para te libertar acabe te acorrentando ainda mais? Freud dizia que a neurose nasce justamente quando tentamos nos adaptar a exigências impossíveis. O mandato de ser amada é exatamente isso, uma exigência impossível. E enquanto você tentar se adaptar a ele, a neurose cresce. Cresce a ansiedade, cresce a depressão, cresce o vazio. Se isso já fez você repensar algo, deixa aqui nos comentários. Eu leio tudo. E talvez você ajude alguém que está passando pela mesma coisa. Porque a verdade é que a primeira razão pela qual essa história é tão nociva já está diante de você. Viver para ser amada significa viver para fora de si. Viver para uma promessa que nunca se realiza. Viver aprisionada em um jogo que foi feito para te manter cativa.
E o que eu quero te mostrar ao longo deste vídeo é que existem outras 4 razões igualmente cruéis escondidas nesse mito. Mas antes de revelá-las, precisamos ir mais fundo. Você já percebeu como é curioso que a maior parte das mulheres que conhecemos nunca se sente verdadeiramente suficiente, mesmo quando aparentemente tem tudo? A carreira, a beleza, as conquistas, os estudos, nada parece bastar se não houver alguém para confirmar o que ela mesma não consegue sustentar dentro de si. Esse é o efeito direto da mentira que Freud nos ajuda a desmascarar. A crença de que o amor do outro é a garantia da própria existência. Aqui entramos em terreno mais profundo. Freud nos ensinou que o amor é muitas vezes uma repetição disfarçada. Buscamos no parceiro ou na parceira não exatamente o outro, mas uma reedição dos primeiros vínculos que nos marcaram. No caso das mulheres, isso se traduz em um desejo inconsciente de reviver a promessa de aceitação absoluta que a infância nunca entregou. Em outras palavras, não é o homem que se busca, é o pai que faltou, é a mãe que não acolheu, é o olhar primordial que não bastou. O amor adulto se torna então uma tentativa desesperada de corrigir a história. Agora pensa comigo. Como você poderia vencer esse jogo se ele já começa perdido? Como esperar que um parceiro preencha uma falta que é estrutural? Essa é a segunda razão que torna a exigência de ser amada tão nociva. Ela não apenas te prende a uma ilusão, mas te condena a repeti-la eternamente. Porque não importa quem esteja ao seu lado, a ferida inconsciente sempre retorna. E o amor, em vez de libertar, se transforma em campo de batalha contra fantasmas que o outro não pode vencer. E aqui surge o conflito. Muitas mulheres acreditam que estão em busca de amor, mas na verdade estão em busca de cura. Só que amor não cura trauma. Amor não ressignifica abandono. Amor não apaga a rejeição. O que ele faz é colocar um véu sobre essas dores, mascará-las por algum tempo, até que reapareçam. E quando reaparecem, você se convence de que o problema está no relacionamento, quando na realidade ele estava em você desde o início. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez doa. Quantas vezes você trocou de relacionamento acreditando que dessa vez seria diferente? Quantas vezes acreditou que havia encontrado alguém que finalmente te amaria do jeito que sempre quis? E quanto tempo levou até perceber que os mesmos conflitos estavam ali, repetindo-se com outro rosto, outro corpo, outro nome? Essa repetição não é coincidência. A estrutura Freud descreveu isso como compulsão à repetição. Uma tendência inconsciente de reviver situações traumáticas não porque gostamos da dor, mas porque inconscientemente tentamos dominá-la. O problema é que esse ciclo nunca se encerra sozinho. Quanto mais você insiste em buscar amor como solução, mais profundamente você reforça o mesmo problema. E veja como isso se conecta com a imagem que a sociedade vende. A cultura popular insiste em te mostrar que basta encontrar o parceiro certo para tudo se resolver. Os filmes, as músicas, as novelas te prometem que o amor verdadeiro cura qualquer dor. Mas Freud seria implacável. Isso é fantasia, não realidade. Nenhum amor humano pode cumprir essa promessa. O amor real é falho, imperfeito, cheio de faltas e ruídos. E justamente por isso, ele nunca satisfaz totalmente. Agora, fecha os olhos e sente o peso dessa afirmação. Talvez o que você chama de amor não seja amor, mas a sua necessidade de não encarar o vazio que carrega dentro de si. Esse é o motivo pelo qual tantos relacionamentos parecem sugar energia em vez de nutrir. Não é que você esteja errando na escolha, é que a escolha já nasce de uma mentira. Esse é o segundo espelho que quero colocar diante de você hoje. O amor, quando vivido como obrigação, é uma tentativa inconsciente de reparar o passado. Mas como reparar o que não pode ser apagado? A consequência é clara. Você gasta a vida correndo atrás de uma promessa impossível e quanto mais corre, mais distante ela fica. E há ainda outra dimensão desse conflito. Quando você acredita que precisa ser amada para existir, entrega ao outro um poder absoluto sobre a sua vida psíquica. O silêncio dele te destrói. A ausência dele te aniquila. A rejeição dele te apaga. O que Freud revelaria é que isso não é amor. Isso é dependência simbólica. É viver como satélite girando em torno de um sol que nunca foi seu. Me escuta com atenção agora. Essa dependência não é natural. Ela foi construída, ensinada, repetida em cada detalhe da sua formação. Desde os contos de fadas que te disseram que sua vida só começaria quando o príncipe chegasse. Desde os olhares familiares que te premiavam quando você era dócil, bonita e bem comportada. Desde cada propaganda que associa felicidade ao fato de ser escolhida. Esse script foi escrito para você. A pergunta é, até quando você vai interpretá-lo sem questionar? E talvez aqui esteja a terceira razão pela qual essa crença é tão mortal. Porque quando você acredita que precisa ser amada para ser inteira, você abre mão da própria capacidade de desejar. Freud foi claro. O sujeito só se realiza enquanto sujeito desejante, não como objeto do desejo alheio.
Mas você aprendeu a se colocar na vitrine, não a se perguntar o que realmente quer. O preço disso é altíssimo. Você não cria, você copia. Não decide, você espera ser escolhida. Não age, apenas reage. Agora se permita uma pausa. Respira fundo. Pergunta a si mesma com sinceridade. O que você realmente deseja se tirar da frente a exigência de ser amada? O que sobra de você sem a fantasia do reconhecimento externo? Talvez esse seja o ponto mais difícil de encarar, porque sem a máscara da amabilidade, você terá que lidar com um silêncio que nunca permitiu. Mas é nesse silêncio que pode nascer, pela primeira vez, uma mulher inteira. Perceba como o conflito se torna cada vez mais visível. Não estamos falando de uma questão superficial. Não se trata apenas de insegurança ou de baixa autoestima. Estamos diante de uma engrenagem psíquica que, uma vez instalada, reorganiza toda a vida em função de uma mentira. Freud dizia que o inconsciente é atemporal. Ele não distingue passado e presente. Isso significa que, mesmo adulta, você pode continuar vivendo como se ainda estivesse naquela infância em que precisava merecer amor. O resultado é devastador. Você interpreta cada silêncio, cada distância, cada desinteresse como uma ameaça de abandono primordial. E é nesse ponto que a dependência afetiva ganha força. Quantas vezes você já se manteve em uma relação que te machucava apenas porque a ideia de ficar sem amor parecia insuportável? Quantas vezes tolerou humilhações, traições, frieza, apenas para não carregar o peso do rótulo de não amada? Aqui vemos o quanto a crença é mortal. Em nome de ser amada, você aceita morrer um pouco a cada dia. Freud apontou que o desejo humano não busca simplesmente satisfação, mas repetição. Isso explica por que tantas mulheres retornam sempre ao mesmo tipo de relação, ao mesmo tipo de homem, ao mesmo padrão de dor. Não se trata de azar, não se trata de destino. Trata-se de compulsão à repetição, uma tentativa inconsciente de resolver aquilo que ficou em aberto na infância. O problema é que, ao repetir, você apenas reforça a ferida. Agora pensa comigo. Não é estranho que tantas mulheres inteligentes, fortes, autônomas em tantas áreas se percam completamente quando o assunto é amor? Não é contraditório que quem sustenta carreiras, famílias, projetos, ao mesmo tempo se veja reduzida a nada diante de um olhar que esfria? Isso não é fraqueza. Isso é estrutura inconsciente. E o que a psicanálise nos mostra é que esse vazio não pode ser preenchido pelo outro. A busca desesperada por ser amada é, na verdade, uma fuga da própria falta. Mas quando você entrega ao outro a responsabilidade de suprir essa falta, se torna escrava de um jogo que nunca terá fim. A cada migalha de afeto você se sente viva. A cada ausência você morre um pouco. Isso não é amor. Isso é servidão emocional. O Freud teria sido duro aqui. Ele diria que você não quer apenas ser amada. Você quer ser amada incondicionalmente como não foi quando criança. Mas esse amor incondicional não existe na vida adulta. Ele é fantasia. É ideal impossível. E enquanto você insistir em buscá-lo, estará sempre frustrada. Agora, me diz com honestidade. Quantas vezes você já confundiu controle com cuidado? Quantas vezes chamou de amor aquilo que era posse, dependência, manipulação? Essa confusão é comum, porque para o inconsciente, qualquer atenção parece melhor do que o abandono. Até mesmo atenção dolorosa. É por isso que muitas mulheres permanecem em relações tóxicas. Não porque não percebem, mas porque a ideia de não ser amada é mais dolorosa do que ser mal amada. Essa é uma revelação brutal. A necessidade de ser amada te torna vulnerável a qualquer um que ofereça migalhas. Te faz acreditar que pouco é melhor do que nada. E esse é o terceiro espelho que eu quero colocar diante de você. A exigência de amor não apenas te aprisiona, mas te torna presa fácil de relações que só existem para sugar a tua energia vital. Freud chamaria isso de masoquismo moral, um tipo de prazer inconsciente na própria dor, porque pelo menos ali você se sente conectada a alguém. E esse é talvez o aspecto mais cruel. A crença de que ser amada é essencial faz com que você mesma se torne cúmplice do seu sofrimento. Você participa dele. Você o alimenta. Agora, respira. Fecha os olhos por um instante. Pergunta a si mesma: se eu não precisasse ser amada, que escolhas eu faria? Que relações eu deixaria para trás? O que eu teria coragem de abandonar? Essa pergunta é um terremoto, porque ela abala não apenas suas relações atuais, mas toda a lógica que guiou a sua vida até agora. E aqui chegamos à quarta razão que torna essa mentira tão destrutiva. Porque quando você acredita que ser amada é o centro da existência, perde a capacidade de reconhecer o seu próprio desejo. Você se acostuma a perguntar o tempo todo: o que o outro quer de mim? Mas nunca o que eu quero. Essa ausência de desejo próprio não é apenas um detalhe, é um roubo da sua subjetividade. É como se você existisse sempre para fora, sempre para o olhar alheio, mas nunca para dentro.
Freud insistia que a saúde psíquica depende da possibilidade de desejar. O sujeito que não deseja está morto por dentro, mesmo que continue respirando. E quando uma mulher se coloca apenas como objeto do desejo do outro, ela mata lentamente sua potência criativa, sua força vital, sua singularidade. Esse é o veneno escondido no mito do amor. Enquanto você corre atrás dele, esquece de si. E talvez você esteja começando a perceber que não estamos falando apenas de relacionamentos amorosos. Esse script invade todas as áreas da vida. A forma como você se veste, como fala, como se comporta socialmente, tudo isso pode estar impregnado pela tentativa de ser aceita, validada, amada. E o mais doloroso é que, mesmo quando consegue, nunca é suficiente. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo. Porque ainda falta olhar para a quinta razão que Freud nos ajudaria a enxergar. E ela é talvez a mais mortal de todas, porque mostra como a exigência de ser amada não apenas distorce as suas relações, mas apaga a sua singularidade de forma irreversível se você não despertar. Se você chegou até aqui, provavelmente já sente o incômodo crescer dentro de você. Não é apenas desconforto intelectual. É quase como se uma parte de você estivesse sendo desmascarada diante do espelho. Essa sensação é a prova de que estamos tocando em algo essencial. Freud dizia que o inconsciente se revela justamente nesses momentos em que uma verdade estranha nos atravessa e, ao mesmo tempo, parece familiar. É o que ele chamou de inquietante familiaridade. Aquilo que sempre esteve presente, mas você não queria ver. Agora precisamos ir mais fundo. Até agora falamos sobre a dependência de ser amada como repetição do passado, como fonte de relações destrutivas, como prisão do desejo. Mas a quinta razão pela qual essa crença é tão mortal vai além. Ela toca na sua singularidade. Ela toca naquilo que poderia ser o seu maior tesouro, mas que você mesma abandona em nome de uma promessa que nunca se cumpre. Freud insistia que cada sujeito é único. O inconsciente é singular, feito de marcas, fantasias e desejos que não se repetem em mais ninguém. Só que essa singularidade não é confortável. Ela te torna diferente, estranha, inadequada diante das expectativas sociais. É por isso que tantas mulheres abrem mão de si, porque ser amada exige na prática que você seja genérica, que seja moldada conforme o que se espera, que se encaixe em um molde que não foi feito para você, mas que você aceita habitar. Essa é a morte mais silenciosa de todas, porque não acontece de uma vez. É gradual. É cada escolha pequena que você faz para ser aceita. É cada silêncio que engole para não parecer estranha. É cada gesto que imita para não desagradar. É cada pedaço de si que abandona para caber no ideal da mulher amável. E com o tempo, você já não sabe mais onde termina o que é seu e onde começa o que é exigido. Agora, me responde com sinceridade. Você consegue se lembrar de um momento em que agiu de forma completamente autêntica, sem pensar no que os outros iriam achar? Quanto tempo faz desde a última vez que se sentiu livre para ser exatamente quem é? Essa ausência de autenticidade é o preço invisível que você paga pela obsessão de ser amada. Freud nos mostraria que o ideal do eu funciona como uma instância de controle interno. É como se houvesse em você uma versão idealizada, construída pelos pais, pela cultura, pela sociedade e que te vigia o tempo todo. Essa voz te diz como deve se comportar, como deve se vestir, como deve reagir, para que continue sendo digna de amor. O problema é que esse ideal nunca pode ser alcançado. Ele é sempre maior, mais exigente, mais cruel. E enquanto você tenta alcançá-lo, sua vida escorre pelos dedos. E aqui chegamos ao ponto mais sombrio. Quando a mulher abdica da própria singularidade em nome de ser amada, ela se transforma em um objeto substituível. Porque se você só existe para agradar, para se encaixar, para corresponder, então qualquer outra pode ocupar esse lugar. E não há nada mais devastador para o inconsciente do que se sentir descartável. Essa é a ferida final. Você se apagou tanto para ser amada que no fim já não há mais nada de único em você para amar. Agora, respira. Deixa essa frase ecoar. Você se torna descartável quando abre mão da sua singularidade para ser aceita. Esse é o veneno mais mortal do mito do amor. Ele não só te prende em relações, não só te condena à repetição, não só te rouba o desejo. Ele te apaga. E talvez você esteja se perguntando, mas então não existe saída? Freud não era otimista no sentido romântico. Ele não acreditava em soluções fáceis, mas ele acreditava na possibilidade de olhar para a própria verdade, de encarar o inconsciente, de romper com a repetição. E é isso que começa a libertar. Não é encontrar o amor perfeito. É perceber que você não precisa mais ser prisioneira da exigência de ser amada. Imagina por um instante o que seria viver sem esse fardo. Imagina o que seria acordar um dia e não se perguntar se alguém vai te amar. Imagina o que seria fazer escolhas não para ser aceita, mas porque elas são verdadeiras para você. Essa liberdade assusta,
mas também é a única chance de existir de fato. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo, porque ainda precisamos falar sobre o que acontece quando essa prisão atravessa gerações. Como mães que viveram para ser amadas criam filhas que repetem a mesma história. Como o peso do mito do amor se perpetua, de forma quase invisível, como uma herança maldita. E é isso que vamos explorar agora, porque só entendendo essa transmissão silenciosa você pode finalmente interromper o ciclo. Olha em volta. Quantas mulheres você conhece que vivem aprisionadas pelo mesmo roteiro que descrevemos até aqui? Quantas repetem, sem perceber, a lógica de suas mães, de suas avós, de toda uma linhagem que foi convencida de que o maior triunfo de uma mulher era ser amada? Freud nos ajuda a compreender que aquilo que não é elaborado em uma geração se transmite para a seguinte como sintoma, como repetição. O que não se fala se encarna. O que não se confronta retorna como destino. Essa transmissão não acontece apenas em palavras ou conselhos explícitos. Ela se dá nos silêncios, nos olhares, nas escolhas. A menina que cresce vendo sua mãe se anular em nome de ser amada aprende que esse é o preço da vida adulta. A adolescente que observa sua avó vivendo em função do marido absorve sem reflexão que esse é o caminho natural da mulher. O inconsciente infantil é um gravador atento. Não distingue o que é saudável do que é destrutivo, apenas registra. E o registro se transforma em lei interna. Freud descreveu isso como identificação. A criança se identifica com as figuras parentais e repete seus gestos, suas crenças, seus modos de lidar com o desejo. Por isso, tantas mulheres, mesmo conscientes da dor que esse modelo provoca, continuam a segui-lo. É como se houvesse um fio invisível puxando-as de volta, uma lealdade inconsciente às mulheres que vieram antes. Romper esse ciclo exige coragem, porque não é apenas uma escolha individual. É uma ruptura com a história inteira da família. Agora pensa comigo. Quantas vezes você se pegou dizendo ou fazendo coisas que jurava nunca repetir? Quantas vezes se viu vivendo exatamente a mesma vida daquelas que você criticava? Isso não é coincidência. Isso é o retorno daquilo que não foi simbolizado. A repetição é o modo que o inconsciente encontra de dizer: ainda não acabou, ainda não foi elaborado. É nesse ponto que o encaminhamento se torna possível. Não se trata de simplesmente abandonar relacionamentos, rejeitar o amor ou se fechar para os vínculos. Isso seria apenas mais uma fuga. O encaminhamento passa por reconhecer, nomear, trazer à luz aquilo que estava atuando no escuro. Quando você consegue dizer: eu vivi acreditando que precisava ser amada e isso me destruiu, já não é a mesma pessoa. O sintoma perde força quando é colocado em palavras. Freud dizia que onde estava o id deve advir o eu. Isso significa que aquilo que estava regido pelas forças cegas do inconsciente pode ser transformado em consciência, em escolha. Você não precisa mais repetir. Você não precisa mais ser arrastada pelo roteiro das gerações anteriores. O ciclo pode ser interrompido. Mas não se engane. Esse processo não é confortável. Encarar a si mesma sem a máscara da mulher amável pode ser assustador. Você vai se deparar com vazios, com raivas, com desejos que estavam soterrados. Vai perceber que muito do que fez até hoje foi encenação, foi performance para se encaixar. E esse reconhecimento dói. Mas é só atravessando essa dor que você pode começar a viver de forma autêntica. Agora, respira fundo. Deixa eu te perguntar. Quem é você sem a necessidade de ser amada? Quem é você quando não precisa mais se ajustar para caber em um ideal? Essa pergunta pode soar como um abismo, mas também é a chave para a liberdade. Porque só quando se arrisca a existir fora do olhar do outro é que você descobre que a vida em si mesma. Esse é o encaminhamento que Freud nos oferece. Não a promessa de um amor perfeito, mas a possibilidade de viver com menos ilusão. A psicanálise não veio para te dar receitas, mas para te devolver a responsabilidade pelo próprio desejo. E essa é talvez a maior virada de todas. Você não precisa mais correr atrás de amor para existir. Você pode desejar, escolher, criar, viver. E aqui está a última provocação antes de seguirmos para o fechamento. Se a sua vida até agora foi construída em função de ser amada, você tem coragem de começar a construir uma vida em função de desejar? Se até aqui você foi objeto, será que não é hora de ocupar o lugar de sujeito? Você percebeu que chegamos a um ponto em que não há mais como voltar atrás? Uma vez que essa mentira foi exposta diante de você, tentar fingir que não ouviu já não funciona. Por toda a sua vida te disseram que ser amada era a condição essencial da existência feminina. E você acreditou. E você se moldou. E você se sacrificou. Mas agora a pergunta que precisa ecoar dentro de você é: e se nunca mais fosse necessário ser amada para existir? Freud nos mostraria que esse é o verdadeiro choque. O amor que você perseguiu como se fosse oxigênio nunca foi sobre liberdade, mas sobre repetição. Nunca foi sobre encontro, mas sobre fuga.
A fuga da sua própria falta. A fuga da sua singularidade. A fuga de um vazio que sempre esteve ali, mas que você tentou tampar com o olhar de alguém. E talvez você perceba nesse instante que amar e ser amada não são a mesma coisa. Que muitas vezes ser amada é na verdade desaparecer. Agora me deixa te pedir algo. Fecha os olhos por alguns segundos e tenta lembrar de um momento em que você foi plenamente autêntica, sem se preocupar em ser aceita, desejada ou aprovada. Talvez tenha sido pequeno, quase insignificante. Mas nesse instante você existiu inteira. É disso que estou falando. A vida que você ainda não viveu está nesses fragmentos de autenticidade que você foi abandonando pelo caminho. E essa é a ferida que o mito do amor cria. Ele não rouba apenas suas relações, ele rouba sua própria vida. Porque enquanto você espera ser amada, você deixa de existir. O tempo passa, as oportunidades escapam, as escolhas se tornam adaptações. E quando você se dá conta, já não sabe mais quem é. Mas eu preciso te dizer algo que talvez doa ainda mais. Ninguém vai te devolver o que você perdeu tentando ser amada. Ninguém vai ressarcir os anos, os silêncios, as desistências. Só você pode escolher se levantar desse lugar. E não se trata de endurecer o coração ou de rejeitar o amor. Trata-se de não confundir mais amor com necessidade. Trata-se de deixar de ser escrava de uma promessa que nunca poderia ser cumprida. Freud nos ensinou que não há cura sem confronto. E talvez este seja o maior confronto da sua vida. Olhar para si mesma e admitir que passou tempo demais sendo objeto. A partir daqui, a única saída é ocupar o lugar de sujeito. Sujeito que deseja, que escolhe, que cria. Sujeito que ama porque quer e não porque precisa. Agora, antes que este vídeo termine, deixa eu te lançar uma última pergunta. Se amanhã você acordasse sem a obsessão de ser amada, quem você seria? Que decisões teria coragem de tomar? Que vida teria coragem de construir? Se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e principalmente não foge do que te provoca.